Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com Daniela Quirilos, com Alex Coelho, meus ex-alunos queridos da Aurora Filmes. Essa é uma aula de produção audiovisual para cumprir uma exigência da Lei Aldir Blanc da Prefeitura do Recife 2020. Nós vamos analisar um filme na primeira etapa da aula. Essa aula vai ficar disponível no YouTube para outras pessoas poderem assistir gratuitamente. Eu escolhi o filme A Partida, que é uma película que eu fiz em 2001, que é um filme que foi patrocinado pela Prefeitura do Recife. Então, achei interessante fazer esse link, já que a Lei Aldir Blanc é via Prefeitura do Recife. Né? Então, nós vamos analisar o filme, A Partida. Vai ter um link para quem for assistir essa aula de produção audiovisual possa também assistir o filme, né? Porque vai ter o link do YouTube onde o filme está locado, né? Então, A Partida é o meu primeiro roteiro. Não é o meu primeiro filme, é o meu primeiro roteiro. Eu fiz esse roteiro quando eu estava na faculdade. E era para cumprir uma cadeira, que era da área de cinema. Então, eu fiz esse roteiro baseado num conto de Osman Lins, que é um pernambucano de Vitória de Santo Antão, né? Osman Lins foi um dos grandes escritores brasileiros. Inclusive, depois que eu fiz um filme, teve uma coisa muito interessante, que ele foi considerado um dos 100 melhores contos do século. Então, para mim, foi um prêmio em cima de um prêmio, né? Ele ter sido considerado. Então, antes de fazer A Partida, eu fiz um projeto experimental, um documentário sobre Valdemar de Oliveira. Depois eu fiz alguns pequenos documentários, ficção também e tal. E aí, quando eu me senti mais preparada, né? Porque a gente vai fazendo os trabalhos e a gente vai errando, a gente vai acertando, a gente vai se ajustando. Quando eu me senti mais preparada, eu fiz A Partida. Porque a proposta do filme era um filme em película, 35 milímetros, ou seja, uma produção cara, né, com 3 cidades envolvidas, então, 2 equipes, então, precisava ser um trabalho mais elaborado. E aí eu senti a necessidade de ter mais experiência para poder fazer a partida, né? Basicamente, o filme, a produção desse filme, ele é dividido em 3 cidades, só que aparece somente 2 no filme, que uma é a cidade natal do personagem, que é Buíque, o Vale do Catimbau, e a outra é São Paulo, né? E eu escolhi essas 2 cidades porque elas são bem diferentes uma da outra, né? É um choque de realidade muito grande. Um nordestino sair do Vale do Catimbau e ir para São Paulo. É um choque tremendo, né? Então, eu queria esse impacto, né? Dessa ruptura, dessa partida. É a partida dele sair de casa, é a partida de cidade também, né? Uma partida mesmo. E aí, mas no conto original, ele não sai de Buíque, o Osman Lins, porque esse conto é baseado na própria história de vida dele, quando ele saiu de Vitória de Santo Antão e veio para morar em Recife. Não tem nada a ver, né? Ele saiu de Vitória de Santo Antão e veio morar em Recife.
Só que eu queria um choque maior. Eu queria que ele saísse de um lugar descampado, uma natureza fantástica, uma coisa maravilhosa, e fosse para uma cidade como São Paulo, né? E o que me fez fazer essa, essa diferença dessas cidades foi justamente o fato de eu receber de um amigo que tinha sido meu professor de roteiro, Nelson Simas, falecido, Deus o tenha. E Nelson Simas me deu um cartaz com, com a Pedra do Cachorro, a foto da Pedra do Cachorro. E tinha, assim, Buíque, né? E eu não conhecia Buíque, realmente Buíque era desconhecido da população do Nordeste de Pernambuco, as pessoas não conheciam. Tanto que muita gente veio conhecer quando assistiu o filme, disse que lugar lindo, onde é isso? É Chapada Diamantina, é Morro de São Paulo, não sei o quê. Eu digo, não, é interior de Pernambuco, as pessoas ficavam encantadas com aquilo. Então, o filme teve essa coisa também que envolveu o turismo. Inclusive, eu cheguei a dar palestra de turismo falando sobre Buíque, mostrando o filme. Isso logo no início, em 2001, 2002, quando o filme ficou pronto. Eu gravei em 2000 e ele foi lançado em 2001, né? Então, como a gente, como cineastas, né, vocês sabem, a gente tem essa liberdade. A gente pega um conto e a gente altera, né? Altera os personagens, as locações, e várias outras coisas a gente altera, né? Inclusive, a época que eu escolhi para o filme foi 1940. Então, ele é ambientado, né, a direção de arte em 1940. O figurino de época, os objetos, a casa, tudo, foi muito bem pensado nisso, né? A Pedra do Cachorro, ela também é um personagem. Ela também é um personagem do filme, né? Porque você tem aí a avó, o neto, né? Em duas situações, ele jovem, ele velho, e você tem a Pedra do Cachorro, que é o terceiro personagem do filme, né? Porque tudo está em volta, né? E a cidade de São Paulo, porque também é uma cidade de pedra. Então, você tem a pedra da natureza, que ele saiu do habitat natural dele, que era um local que ele abria a janela de manhã e via a Pedra do Cachorro. E aí ele vai para São Paulo e ele abre a janela e vê prédios, vê tudo, né? Mas dentro dele, ele não saiu de Buíque, porque ele continua idoso assistindo não, sentindo, imaginando a Pedra do Cachorro que viaja com ele, né? Na mente dele, né? Inclusive, eu também dei uma palestra para a terceira idade sobre essa coisa do envelhecimento, né? Que ele velho, sozinho, solitário, e ele deixou a avó sozinha, solitária, né? Então, essa coisa também, né? Eu escolhi para ser o diretor de fotografia meu ex-professor, Jorge Monclar, que é do Rio de Janeiro, um grande diretor de fotografia, e ele que veio do Rio. Gravamos primeiro em a cidade de Arco Verde, que não aparece no filme, porque a casa não fica em Buíque. A casa fica em Arco Verde, em Pedras de Arco Verde. E, por coincidência, pertenceu a esse casarão, né? Essa casa
tipo casa de engenho, casa de campo, né? Ela pertenceu ao Cardeal Arco Verde. Ela não tinha móvel nenhum, não tinha nada, nada, era só a casa, não tinha mais nada. Então, o trabalho de direção de arte foi uma coisa fantástica, porque você vê a casa toda montada. Nada foi estúdio, tudo foi em Arco Verde, né? Então, as imagens do Vale do Catimbau, nós gravamos só as externas do Vale do Catimbau, né? Gravamos todas as externas do Vale do Catimbau, da Pedra do Cachorro, a saída dele indo embora de casa, a gente gravou lá. Então, foi uma logística muito grande. Eu tive apoios que foram importantíssimos, né? Eu tive o apoio da Quanta, que conseguiu vários maquinários, porque eu tinha ganho um prêmio da Quanta antes, um prêmio de luz. Foi bem interessante, porque eu fiz um filme, um vídeo que era o Galo da Madrugada. E o Galo da Madrugada ganhou um prêmio de luz. Então, era assim, um caminhão de luz. Eu tive HMI, eu tive Traveling, eu tive grua, eu tive tudo que você pode imaginar com esse prêmio. Então, foi uma coisa muito bacana, né? Porque imagine se eu tivesse que gastar tudo isso na produção, ia ficar uma coisa muito cara, muito dispendiosa. Então, esse trabalho ele já teve esses apoios assim fundamentais, né? E aí as gravações do Vale do Catimbau teve as externas, né? E São Paulo, que teve outra equipe, teve uma equipe de Pernambuco que fez Arco Verde e Buíque, e teve uma outra equipe que fez São Paulo. Então, gravar em São Paulo, naquela cidade frenética, foi uma experiência fantástica, né? Porque eu já conhecia a cidade, já tinha ido, já tinha visto as locações, já tinha acertado com Paulo Outram, que é o personagem principal do filme, né? O ator principal. E aí eu já tinha acertado com ele, e já tinha ido outras vezes a São Paulo. Mas se filmar em São Paulo é uma loucura, não é nada fácil. É bem difícil, inclusive com trânsito, viaduto, não sei o que. Só que eu queria duas cores para o filme. Conversei muito isso com Monclar. Eu queria que o Nordeste fosse bem sol, bem luz, bem amarelo, a cor amarela, cor vermelha, amarela, né? Fosse bem forte. E eu queria que São Paulo fosse um azul, uma coisa assim bem cinza, puxado o azul para o cinza. Ele tivesse essa conotação de frieza do local, né? Só que a gente foi gravar no verão, porque foi quando eu consegui juntar a equipe. E estava fazendo o maior sol, dia lindo em São Paulo. E eu disse, e agora, Monclar? Ele disse, agora filtro. Vamos colocar filtros e vamos deixar São Paulo com cara de inverno. E o Paulo Outram sofreu, porque ele ficou com um pullover, um casaco de frio, em pleno verão. Entre uma cena e outra, a gente botava ventilador para ele, para poder melhorar a situação dele, porque realmente era muito quente. E outra coisa interessante é que procuramos, né, o produtor lá de São Paulo procurou um apartamento kitnet em São Paulo, não foi fácil de conseguir, a gente conseguiu um hotel. Aquilo ali é um hotel, aqueles hotéis baratinhos de São Paulo, que geralmente as pessoas que saem do Nordeste, do Norte, vão para lá. Então, é um hotel ali, um hotel baratinho.
que foi possível gravar o vídeo, porque o filme, né? Porque o hotel já tem cama, já tem as coisas, né? A gente só fez acrescentar alguns acessórios, que é o espelho, que é a passagem dele, né? Ele faz uma passagem no espelho, né? Do passado, do presente para o passado, né? Esse fato de ele ter a mania de se lavar com uma bacia de água, a gente fez também esse link da bacia do passado para a bacia do presente, né? É como assim o costume do nordestino se lavar numa bacia, né? Então, aquela coisa que a gente fez esse link, né? E a fusão foi uma coisa assim caríssima, porque fusão em vídeo a gente faz assim num, num piscar de olhos. É uma coisa super simples, você fundir uma imagem na outra. Isso é super simples. Mas você fundir naquela época as imagens em película não é nada fácil. Eu vim descobrir isso na pele, porque quando eu fui fazer a montagem no Rio de Janeiro, eu descobri que fazer uma fusão era uma coisa caríssima e demorava muito, porque você tinha que pegar uma película que você filmou, no caso, você pega um trecho daquela película, que é em 35 milímetros, daí você pega o outro trecho que você quer e você junta as duas e depois você vai afastando uma da outra. Aí você faz essa coisa assim, aparece e desaparece. Então, foi uma coisa muito cara fazer aquela imagem quando, no início do filme, quando o Paulo Autran ele olha para o prédio em frente, para uma obra que está em frente, e ele vê a Pedra do Cachorro, né? Então, não foi nada fácil fazer isso. E o interessante é que na frente do prédio de Paulo Autran não tem uma obra, tem outro hotel ali na frente. Então, é truque em cima de truque, né? O Paulo Autran, ele olha para o prédio na frente, a gente vê uma obra que não está ali, a obra, na verdade, está perto da Avenida Paulista, aquela obra, e depois, em cima daquela obra, a gente vê a Pedra do Cachorro naquela fusão que é feita, né? Tem outro truque também muito interessante, que é lá no Vale do Catimbau, porque a casa que a gente está filmando é em Arco Verde, que é perto do Vale do Catimbau, coisa assim de 40 minutos, tal. Mas é outro local, não tem nada a ver, né? Então, tem momentos assim, tem um momento muito importante que ele abre a janela e ele vê a Pedra do Cachorro, né? Ele vê a Pedra do Cachorro, mas, na verdade, ele não está vendo a Pedra do Cachorro, porque ele abre a janela e ele vê mato, né? Então, a gente fez um truque ali. Ali não é fusão, ali é um truque. A gente filmou ele sentado primeiro, olhando para a janela. Depois, a gente fechou nele na janela, né? E depois a gente botou a imagem da Pedra do Cachorro. Mas aí não ficou legal. Por quê? Porque as janelas eram não dava o link para parecer que estava no local. Então, o que a gente fez? A gente levou o ator num casebre no Vale do Catimbau e a gente botou ele de silhueta, sentado, próximo a uma janela, e a gente fez
ele é no escuro, né? E o claro está de fora, né? Que é a imagem da luz mesmo do Vale do Catimbau. Então, a gente fez um recorte, na verdade, né? A gente recortou. Então, quando você assiste o filme, você tem a impressão de que ele está abrindo a janela, que ele está olhando a pedra do cachorro da sua janela, da sua casa, né? Teve outros momentos assim também bem interessantes, que as filhas de Osman Lins disseram que o pai adorava pássaros. E na hora da gravação, que o ator ele está indo embora, está partindo, saindo de casa, na estrada, aí pousa um carcará. Aquele carcará ele entrou de figuração, entendeu? Da própria natureza. Eu acho assim que eu tenho essas ideias assim que foi o Osman que chegou ali naquele momento, entendeu? Para abençoar o filme. Ele chegou e pousou, e como o técnico de som, você sabe que película não tem áudio, né? Então, a película ela é gravada, né? Ela é filmada, e tem o áudio que é separado. Então, o pássaro chega, abre o bico ali, e aí o técnico de som não pegou o áudio, porque ele dá um gritinho, não pegou o áudio. Então, eu recorri a uma produtora que trabalha com áudio para a gente descobrir o som daquele pássaro. A gente escutou para mais de 1000 sons para escolher o áudio daquele carcará, né? Porque ele não é um carcará simples, ele é um da família, é um parente, é um primo do carcará. Então, assim, foi muita relação para fazer, né? Depois teve as imagens aéreas. Na época não existia drone, né? Então a gente precisava de um avião ou precisava de um helicóptero. E aí a gente conseguiu a produção, conseguiu um helicóptero que fez as tomadas aéreas do Vale do Catimbau, que mostra a saída dele, mostra, dá um looping na Pedra do Cachorro, mostra aquele ambiente todo. Eu escolhi que o filme, apesar de contar uma história partida, que tudo ali é partido, né? Tudo é partido, os sentimentos são partidos, tudo é partido. Então, eu escolhi o filme não terminar triste, apesar do personagem ser triste, ele ser melancólico, ele fica num looping de emoções, ele fica preso àquela partida, ele fica sempre lembrando daquela partida, né? Mas eu não queria que terminasse triste, eu queria que terminasse com a alta astral. Então, a música no final, ela sobe alegremente, e é como se ele ali se libertasse daquele looping de sentimentos. Foi esse o meu objetivo ali. Muita gente diz, poxa, porque parece até que ele ali na janela ele vai se suicidar, né? Que ele vai ficar triste e tal, não sei o quê, mas eu quis dar outro destino para ele, eu quis dar um destino feliz para ele. E isso Paulo Otran achou ótimo. Ele disse, que coisa boa, você... Porque ele começa com uma frase e ele termina com a mesma frase, né? Hoje, lembrando o meu passado, eu reconheço que mudei bastante. Ele começa com triste, ele diz isso triste no início, e depois ele diz isso alegre no final, que ele finalmente ele se encontrou, né? E ele se libertou. Então foi esse o objetivo. Inicialmente, o filme não teria diálogos.
A proposta era não ser um filme mudo, porque tinha áudios, né? Mas que não houvesse diálogo entre os personagens, nem houvesse uma narração. Mas aí, Jorge Monclar, o meu professor e diretor de fotografia do filme, ele aconselhou que houvesse uma narração de Paulo Autran. Só que essa narração não aconteceu na época das filmagens do filme, porque, a princípio, a ideia era que o filme não tivesse diálogo, nem tivesse narração. Então, eu fui incomodar Paulo Autran mais uma vez. Ele foi para o Rio de Janeiro, saiu de São Paulo, porque ele morava em São Paulo. Ele saiu de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro com uma produtora de áudio, gravar a narração dele, né? Então foi muito interessante porque tinha um tempo de cada cena para você dizer aqueles diálogos certinhos para poder encaixar. E aí eu disse, Paulo, você fique muito à vontade, porque a gente, se não bater o tempo, a gente grava de novo, não tem problema. Ele disse, eu tenho muitos anos de estrada, viu? Pode rodar. Pois bateu certinho. Não gravamos duas vezes, só uma. Ele tinha muita experiência, ele assistiu o filme todinho e ele sabia, naquele trecho ia entrar aquela narração. Pá, bateu. Na segundo trecho ia entrar aquilo, pá, bateu. E assim por diante. Então, a experiência do ator é uma coisa muito importante, né? E a escolha de Paulo Autran foi bem interessante, porque eu tinha pensado em vários nomes na época, mas quando eu fui para São Paulo, me reuni com a equipe de produção lá para escolher a locação e tal, Paulo Autran estava com uma peça em cartaz, que era Rei Lear, estava em cartaz na Rua Augusta. E aí eu disse, Paulo Autran, maravilhoso, grande ator. Mas só que eu não conhecia, o pessoal da produção não conhecia como é que a gente vai chegar em Paulo Autran para fazer esse convite a Paulo Autran, né? Aí eu sabia que Paulo Autran tinha sido amigo de Valdemar de Oliveira, que Valdemar de Oliveira foi o meu primeiro documentário que eu fiz, né? Então eu disse, Valdemar, me ajuda mais uma vez, né? Me ajuda a convencer esse monstro sagrado do teatro brasileiro a fazer meu curta-metragem, né? Quem sabe, né? Aí eu cheguei lá uma hora antes do espetáculo, ele entrou fumando, porque ele fumava demais, entrou fumando. Aí eu me aproximei, aí disse que era cineasta, que era pernambucana, que tinha feito um documentário sobre Valdemar de Oliveira. Aí ele já abriu um sorriso, né? Quando eu falei em Valdemar de Oliveira. E aí falei que gostaria de falar com ele, porque eu gostaria de fazer um convite para ele, para fazer o filme. Ele levei o roteiro, né? Aí ele disse assim, tá, deixa aqui o roteiro que eu vou ler, depois eu ligo para você. Eu disse, mas eu vou para o Nordeste, eu vou voltar para Recife. Ele, sem problema não, eu ligo para você. Aí eu disse, eita, ele vai dar um... ele vai lavrar da situação, né? E aí eu voltei para Recife sem esperança nenhuma, né, que ele fosse topar. Inclusive, ele tinha dito assim, mas esse papel do velho pode ser qualquer velho. Eu disse, sim, pode ser qualquer velho, realmente pode ser. Mas eu sou sua fã, então eu quero você no meu filme. Aí está bem, vou pensar e ligo para você. Aí um dia eu estava em casa, fazendo outras coisas, aí o telefone tocou, minha filha atendeu e disse, mamãe, tem uma ligação aqui para você, um homem chamado Paulo. Eu fui atender, né? Aí ele tinha aquela voz maravilhosa, né? Aquela voz de locutor.
né? Fantástica. Aí ele disse, Sandra, sou eu, Paulo. Quase que eu desmaiava. Eu disse, meu Deus, ele aceitou. Que coisa boa, foi uma felicidade muito grande. Eu me lembro nesse dia o quanto eu fiquei feliz. Aí já acionei a equipe de São Paulo, de gente, é Paulo Otran, e ninguém acreditava. A equipe não acreditava. Inclusive, no dia da gravação, ele se atrasou um pouco. Foi o trânsito de São Paulo e tal, e todo mundo olhou assim para mim e disse, será que Paulo Otran vem? Eu fiquei com medo tão grande, porque era muito dinheiro envolvido. Quando você faz uma produção, você tem ali em São Paulo eu tinha traveling, eu tinha um carro cheio de equipamentos, uma Kombi cheia de equipamentos, eu tinha uma equipe toda para pagar, né? Tinha um restaurante que já estava tudo acertado, tinha a película, os equipamentos alugados, toda uma despesa, uma infraestrutura muito grande. Se o ator falha, lascou tudo, né? Porque em São Paulo era só ele, não tinha outro ator para gravar. Dizer, não, tem um plano B, né? Que eu sempre expliquei isso para vocês. Tem um plano A e o plano B. Vai filmar na praia, mas se chover, tem que ter o plano B, né, que é as locações internas. Porque se uma coisa der errado, outra dá certo. Não é possível que duas vai dar errado, né? Então, ali não tinha plano B, porque eu só tinha um ator e ele tinha que comparecer naquele dia, né? E é um grande ator, né? E também foi difícil conseguir o ator jovem para fazer o Paulo Otran jovem, porque Paulo Otran tinha um rosto bem marcado, um rosto meio quadrado, né? Então, difícil de conseguir aqui no Nordeste, né? Que geralmente os rostos são mais arredondados, mais ovais, você conseguir um ator que combinasse, né? Então, eu fiz uma divulgação na, nos jornais, na época, nas rádios, chamando o jovem Paulo Otran. Inclusive, eu tenho esse panfleto, eu chamando o jovem Paulo Otran. Teve vários atores maravilhosos que foram para o Teatro Aldemar de Oliveira para o teste de elenco. Fez fila. Atores maravilhosos, mas ninguém se parecia com Paulo Otran. E eu precisava que o ator fosse parecido com Paulo Otran por causa da cena do espelho. Você tem ali o espelho, que você tem uma passagem pelo espelho, né? Você tem o velho olhando para o espelho e aparece o jovem do outro lado, né? Então, não tinha, como se chama em teatro, le physique de rôle. Tem que ser o físico certo para o papel. Não poderia ser outro. E eu já pensando em buscar alguém do sul do país para fazer o jovem aqui no Nordeste. Já que não tinha diálogo, não precisava ter o, o nosso sotaque, né? O nosso sotaque nordestino, já que não tinha diálogo. E aí eu fui buscando outras coisas de produção, junto com a equipe de produção, e a gente foi no Aeroclube do Recife, atrás de um avião, né, um monomotor, para fazer as tomadas aéreas do Vale do Catimbau. Por coincidência, o dono do avião, que é paraquedista e hoje em dia ele é diretor de fotografia, o Marcelo Lacerda, inclusive um grande profissional. Eu acho que ele
se espelhou no filme para mudar de profissão e passar ao cinema, não sei. Mas o dono do avião era a cara de Paulo Autran, né? E aí a gente ficou encantada, eu e a Mísia, que era a diretora de produção do filme, ficamos encantadas, porque ela que viu logo, ela que viu que ele era parecido com Paulo Autran. E aí foi uma coisa fantástica, porque conversamos com ele sobre o avião e depois conversamos com ele sobre ele ser o ator principal. Aí ele achou aquilo ali muito estranho. Essa mulher vem atrás de um avião, agora ela me quer, eu ser o ator do filme dela, como é isso? Né? Coisa muito estranha. Aí ele disse, e se eu não der conta do recado? Primeiro ele disse não tem nada a ver. Eu digo, não, mas olha, você parece com o Paulo Autran, aqui a foto de Paulo Autran. Ele disse, eu pareço com ele? Não pareço com ele, não. Parece. Primeiro foi convencer a ele que ele era parecido com o Paulo Autran, que ele tinha que ser o ator. Depois foi ele dizer assim, mas eu não sou ator, não vai dar certo, vai ficar ruim no filme. Eu digo, olha, eu vou fazer um teste com você, e a gente vai tentar fazer esse teste de uma forma muito simples, muito light, muito legal. Se não der certo, eu sou a primeira a dizer a você que não vai dar certo, porque eu não vou querer que você queime meu filme literalmente, né? Então, fizemos o teste no Valdemar de Oliveira, no palco do Valdemar, só eu e ele, e o cinegrafista. Fizemos em vídeo o teste e, no caso, eu fiz o papel da avó dele na época, né? Ele contracenava comigo no teste, né? E havia diálogo. Depois a gente tirou o diálogo para poder ficar mais realista com o filme, né? E aí eu fiquei surpreendida, porque ele era muito bom. E segundo Geninha da Rosa Borges, que foi a avó dele, de fato, no filme, ele tinha gente dentro. Porque a gente diz isso, quando o ator é bom, ele tem gente dentro. E outra coisa importante no filme foi a direção de arte, foi primorosa. Porque a casa que nós gravamos em Arco Verde, como eu falei antes, ela não tinha nada. Então, foi uma superprodução, porque conseguimos um caminhão, o caminhão conseguiu aqueles móveis todos, quer dizer, a direção de arte conseguiu aqueles móveis todos de época, em Buíque, porque o Vale do Catimbau ele fica próximo a Buíque. Ele é do município de Buíque, mas ele não é colado. Então, a gente conseguiu, a gente não, a direção de arte conseguiu aqueles móveis, objetos, tudo nas famílias de Buíque, e aí levou tudo para a locação, né? Só alguns objetos que foram de Recife, algumas coisas menores vieram de Recife, né? E o figurino também, o figurino saiu de Recife, que era camisola do 1940, que foi costurada exatamente para o filme, o vestido também, ele teve um vestido de época, o figurino do ator, né, o Marcelo Lacerda também é de época, conseguiu aquela malinha também, o chapéu, isso foi de Recife, que foi para lá, né? Inclusive, eu tenho esse material ainda aqui, o figurino do filme A Partida. Mas agora eu acho que eu já falei bastante sobre o filme, sobre a produção do filme, né? E agora eu queria escutar de vocês
Dani, você quer começar por você? Pode ser. Eu adoro esse filme. Lá no curso de cinema digital a gente já tinha visto ele. Eu não lembro qual era a aula que você estava dando. Eu sei que você deu uma dica de edição ali. Aquela cena da janela, que ela passa em 3 janelas, depois ela se ajoelha. Que foi assim, acendeu a luzinha para mim. Edição é isso! Sabe? Então esse filme me marcou muito, assim, eu acho ele lindo. Eu acho, em primeiro lugar, ele assim, belíssimo de ver. A fotografia é belíssima, os enquadramentos, a luz, é tudo muito lindo, né? As paisagens. E eu tinha várias curiosidades, mas que você matou tudo aí contando as histórias do filme, né? Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, aquela construção que vira pedra, ela estava no roteiro ou foi uma sorte? Porque você foi gravar em São Paulo e tinha que estar acontecendo uma construção daquele porte naquele dia, né? Outra coisa que eu presto logo atenção é quando tem imagens com muita gente, eu fico pensando, caraca, tem que pegar a autorização desse povo todo. Mas aí eu percebi em São Paulo algumas imagens, a maioria é tudo sem cabeça, né? Assim, acho que para não ter que falar com todo mundo, porque eu acho que eram cenas reais, não era marcado, não eram atores figurantes, né? Imaginando isso. Foram várias coisas assim. Eu não sabia, não lembrava se você tinha falado da história que o ator não era ator. É incrível, porque ele é muito bom, né? As caras que ele faz, assim, e fotografa bem, é ótimo, assim, foi muito bom. Outra dúvida, as 3 janelas estavam no roteiro ou foi também... é, aproveitou a casa, tinha 3 janelas e virou, o roteiro se adaptou à casa, né? Que a gente faz muito isso. Com os meus amigos da turma de cinema digital, a gente já fez uns curta-metragens, umas coisas, e o roteiro se adapta à locação, né? Não é ao contrário. Então, a janela é uma coisa bem interessante, porque ela não estava no roteiro, né? O truque da janela não estava no roteiro, né? Então, eu cheguei na locação e vi as 3 janelas. Aí eu disse, poxa, vai ser fantástico, porque a avó vai sair de uma janela, vai passar pela outra, vai chegar na última janela e eu vou aproximar a câmera e ela se ajoelha. E aí eu dou o corte para a parte de Tá dentro bem. da casa, onde ela já está ajoelhada. Ela está se No, ajoelhando no movimento, é. Uhum. no movimento, cortar no movimento. Que é importante isso, viu, minha gente? É cortar no movimento. Foi. Então, o problema da janela, sabe qual era? É que a janela tinha mais de 2 metros de altura do chão. E aí eu disse, como? Não existia drone na época, né? Eu Uhum. tinha o triplo, mas o triplo ia filmar embaixo, não ia filmar a janela. A janela era quase aérea, uma janela de 2 metros de altura, que é uma casa muito alta, casa alta, de época, né? E aí eu conversando com o Monclar, eu digo, Monclar, eu quero essas 3 janelas, como é que a gente vai fazer? Minha diretora quer as 3 janelas, vai ter as 3 janelas. Aí chamou Sagatio, Sagatio era fantástico, que Deus o tenha, grande profissional de produção, de maquinaria, elétrica, tudo era Sagatio. Os grandes filmes daqui foram produzidos por, assim, a parte elétrica e maquinaria era de Sagatio. E aí Sagatio era assim, aquele homem, aquele senhor enorme, forte, em que você acha assim, quando você vê aquele tipo físico dele, você vai levar logo um não na cara, assim, não, né? Mas ele era um doce de pessoa, um doce de pessoa. Então eu cheguei para Sagatio, assim, toda cheia de dedo, olha, Sagatio, eu preciso filmar essas janelas, mas elas são muito altas. Ele disse, tem problema não, a gente faz. Eles construíram uma tractana, que eu vou, inclusive, vou botar foto,
no, no, no- junto com o link da, do filme, né? Ele construiu uma tractana, sabe, como se fosse um andaime de obra. Ele cortou as madeiras que tinham lá, aquilo ali levou um dia inteiro. Aí ele cortou as madeiras, fincou as madeiras, fez as amarrações e a gente botou o treble em cima disso tudo para eu pegar essas 3 janelas. Uma cena que leva 1 minuto e meio, demorou mais que um dia, acho que 1 dia e meio, que tinha que fazer, esperar secar para botar o traveling em cima, né? Mas é uma cena maravilhosa. A Geninha, ela sai com uma vela da sala de jantar, ela passa com aquela vela para outra janela, ela chega no santuário e aí a gente dá um zoom para ela e aí depois a gente corta e já aparece dentro ela se ajoelhando, porque ela começa a se ajoelhar com a câmera do lado de fora, aberta. Aí ela faz o movimento se ajoelhando, e aí a gente já está, outro momento, já está do lado de dentro, e filmando ela terminando o movimento de se ajoelhar e começar a rezar. Então, é uma passagem muito bonita, muito poética do filme. Muito legal essa. A construção. A construção, eu tinha a ideia da construção, porque é a construção da cidade de pedra. Só que o hotel onde a gente escolheu para ser o apartamento de Paulo Outram, né, do personagem, o hotel, ele não tinha nenhuma construção lá perto. E aí a gente saiu em busca de construção. Foi quando a gente achou a construção perto da Avenida Paulista e que a gente filmou lá, falou com o responsável da obra, ele deixou a gente filmar os operários, todo fazendo a obra. Porque era a construção da cidade de pedra, era um símbolo isso, né? Autorização, né? Eu procurei filmar na Avenida Paulista as pessoas de costas, né, atravessando de costas, as pessoas que estão nas paradas dos ônibus, eu corto a cabeça delas, né, para justamente não precisar de autorização, né, e depois ter essa coisa de reclamar e tal, não sei o quê. As pessoas que você vê andando de frente é porque elas fazem parte da produção, porque eu sempre fiz isso. Eu sempre misturei atores, figurantes com o pessoal de produção que possa ajudar. Como o filme não teve figurante, foram os próprios amigos, colegas de produção que fizeram essas vindas, né? Outra coisa interessantíssima é o Marcelo Lacerda, porque o Marcelo, ele não era ator, né? Nem trabalhava com cinema, era paraquedista, não tinha nada a ver. Mas aí nós fizemos esse teste, né? Descobrimos que tinha gente dentro, e aí foram 15 dias de ensaio, mas 15 dias bem puxados de ensaio, para poder ele chegar no personagem, né? E aí, por sorte, por competência dele, por competência de todos, ele ganhou o prêmio de melhor ator, desculpe, prêmio de melhor ator no Festival de Maringá. Então, ele ficou muito feliz com esse prêmio, porque ele nem esperava, né? Inclusive, ele ganhou o prêmio antes de Paulo Outram. Paulo Outram ganhou em outro festival. E ele ganhou primeiro que Paulo Outram. Interessante isso, né? Eu pensei que ele ia seguir a carreira de ator, mas ele resolveu ser diretor de fotografia, mas está na área, né?
está na área de cinema, né? O Final Feliz, né? O Final Feliz eu escolhi porque eu queria uma libertação para ele, né? Ele era uma pessoa assombrada, o personagem, né? Ele era uma pessoa assombrada com o fato de ele estar velho e sozinho, e ele ter deixado no passado a avó velha e sozinha. Então, ele ficou, é como se fosse um karma, entendeu? Ele disse, poxa, é um castigo de Deus, né? Um castigo divino. Eu deixei minha avó velha sozinha e agora eu fico velho sozinho. E ele ficava remoendo isso na mente dele, que ele ficava dando looping nesse passado, nessa partida. E aí eu quis libertá-lo disso. Então a ideia de terminar o filme para cima foi justamente isso. E quem me ajudou muito foi o maestro Cid Almeida, que Deus o tenha, que foi ele que fez a trilha sonora do filme. Algumas músicas ele já tinha, porque ele fez parte do Quinteto Armorial. Então, do quinteto não, me desculpe, da Orquestra Armorial. A Orquestra Armorial foi criada por ele, Ariano Suassuna e outros armoriais, né? Então, o Cid Almeida, ele usou algumas músicas da Orquestra Armorial e ele fez uma coisa fantástica para mim, que eu precisava de uma música, não essa música do final feliz, mas uma música que fizesse a passagem de Buíque para São Paulo. Eu precisava de uma música que desse esse contraste. E aí eu disse para ele que queria uma música triste, que representasse a partida. Aí ele disse para mim, você tem alguma ideia de música? Aí eu levei aquela música de Filadélfia, que eu nunca vi música tão triste daquele filme Filadélfia, um filme de Hollywood, né? Ele é muito triste aquela música. E levei para ele. Ele escutou e disse é uma balada americana. Agora, não é a minha praia. A minha praia é o armorial, músicas nordestinas, mas eu vou fazer essa música para você. Então, essa música é uma música inédita do filme. E ficou belíssima, ela é perfeita, ela aparece naquela cena do viaduto, ali quando vai chegando para o apartamento de Paulo Otran, né? E interessante que a gente filmou o Paulo Otran do outro hotel, fica na frente, né? A gente filmou ele de lá, de um hotel para o outro. E a gente ficava com walkie-talkie, um pessoal da produção ficava lá no hotel onde ele estava e o diretor de fotografia ficava comigo no hotel da frente. E aí a gente dizia, ação! Aí ele ia para a janela e fazia tudinho.
não tinha celular para poder avisar. Era o walkie-talkie para poder avisar a ação. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Deu muito trabalho para editar. Olha, para editar não, né? Porque ele é película. Para montar com um trabalho. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei hospedada na casa de Monclar 3 meses para poder montar o filme. Primeiro, a gente conseguiu alguns apoios no CTAV do Rio de Janeiro, da Funarte, mas aí a coisa muito complicada, aí teve que ir para uma produtora mesmo para poder concluir a montagem do filme. Não é nada fácil montar uma película, é uma coisa artesanal, é uma coisa que demora muito. Foi muito mais fácil filmar do que montar. Montar foi uma coisa penosa, um trabalho de muito esforço mesmo. Não, eu ia dizer, eu nem imagino como é que conseguiam fazer isso com película que a gente faz hoje no computador, né? Fazer a montagenzinha, colar os negocinhos, eu nem imagino. Deve ser muito trabalho mesmo. Muito trabalhoso, E muita porque você passagem. tem que. Uhum. Primeiro você faz um monstro, que chama monstro. Você faz um monstro em vídeo. Telecina as cenas escolhidas, que é telecinar é transformar de película para vídeo. Como você tem a claquete, né? Você tem ali a película de áudio e a película de imagem. E com a claquete, você tem ali a. Eu vou até pegar uma claquete aqui para poder mostrar que é legal, né? Aqui a claquete. Está com o nome do outro filme, né? O filme que você participou, Dani, aí A Primeira Pedra. Então, a gente tem aqui o nome do filme, a cena, qual é, a tomada, o rolo que está, o rolo de filme, né? Aqui quem está dirigindo, quem está fazendo a câmera e a data. Então, a gente tem essa madeirinha aqui e bateu. Por quê? Porque aqui a gente vai justamente pegar e fazer a junção do áudio com a imagem, né? Você tem aqui, na imagem você vê a cena qual é, né? Esse caso aqui, cena 9, a cena 9 do filme. E a tomada. Foram feitas 2 tomadas para a cena 9, né? Filmamos, ou seja, foram 2 filmagens para a mesma cena, né? Depois o rolo que está no segundo rolo. Isso é uma questão de continuidade, né? É um trabalho de localização. Você tem que localizar depois para ser mais fácil. A data também ajuda, né? E aí, o diretor de fotografia, o operador de câmera, ele filma a claquete e no outro rolo está o áudio. Aí, como é que a gente descobre isso? Porque tem esse barulho aqui e o assistente de continuidade, ele fala o que está na claquete. Ele diz: a primeira pedra, cena 9, tomada 2, rolo 2. Então, aí é onde há a junção que você pode separar aquela imagem e aquele áudio, eles casam, né? Isso é bem interessante. E aí,
eu separei as cenas que eu mais gostei, que o diretor de fotografia diz, ele sempre bota o polegar na frente para dizer que a cena valeu. Quando houve algum problema de áudio, né, que o técnico de áudio falou, ou algum problema com o ator, o próprio ator faz assim, ou ele faz assim no final, para dizer que na parte dele está tudo certo. Ou então o próprio diretor do filme não gostou da cena e vai na frente e faz assim, ó. Essa não, né? Então, o diretor de fotografia faz isso, se está tudo ok, aí eles dizem ok, tudo certo. Aí, ou seja, eu separei as cenas que estavam todas ok, que estavam tudo legal, fiz o telecine para fazer o monstro. O monstro é um vídeo que não vai servir para nada, ele só vai servir, quer dizer, vai servir como guia. Ele serve como guia para você montar a película. Mas depois ele é descartado, você pode jogar fora, ou então guardar de lembrança. Mas ele não serve para nada, assim, de efetivamente você colocar ele em alguma rede social, não tem utilidade, né? Então, com esse vídeo que servia como guia, a gente foi montar o filme no Rio, que aí foi uma via crucis, né? Porque é um negócio muito complicado. Você acredita que a gente tem que comprar silêncio, película de silêncio para o filme? Até o silêncio tem película. E nessa época eu não sabia disso, porque se eu sabia, se o meu professor falou, né, eu realmente tinha esquecido. Então, tinha até película de silêncio, para você ter silêncio. É um negócio caro, é um negócio complicado. Para você botar as logomarcas e você botar os créditos do filme, é uma coisa muito complicada, porque você tem que filmar numa, numa grua, que é uma grua de cabeça para baixo, que é um truque, que você bota de cabeça para baixo e você vai filmando as logomarcas. E aí os créditos são todos digitalizados e ele vai correndo num rolo, ele vai subindo no rolo e você vai filmando aquilo ali. Então, é uma coisa fantástica, porque é uma grande escola. Cinema é uma grande escola. Você fazer um filme de verdade com película não é uma coisa simples assim, como você faz em vídeo, bota um monte de efeito, tira efeito e faz um monte de coisas que em película não é possível fazer. Ô Sandra, mas quando você falou que Paulo Altran ele conseguiu gravar direitinho no tempo certo as frases, não dava para editar o som, ele falar separado e depois editar? Sim, dava. Eu chamei a atenção pelo fato da experiência dele com cinema era tão grande, com cinema, com televisão era tão grande, que ele gravou no tempo certo. Eu tinha dito para ele, olha, fique à vontade, a gente, se passar do tempo, se ficar muito curto, a gente grava de novo, não tem problema, a gente grava o áudio de novo. Ele disse, deixa comigo. E aí ele gravou certinho. Ele perguntou ao técnico que estava fazendo a gravação do áudio, ele perguntou quanto tempo tem um filme? Aí ele disse 15 minutos. Ele disse quanto tempo é a primeira cena? Aí tantos minutos. E a segunda, tantos minutos. A terceira, tantos minutos. Ele bateu certinho e gravou. Não errou uma vez. Entendi. Foi de primeira. Uhum. É assim a experiência do ator, né?
que ele sabe ali, né? Eu entendi agora, porque Dentro dele. não bastava ser no momento certo, tinha que ser a duração certa também. A Entendi. duração certa, Aí isso aí nem com o edição tempo, resolvia. Ele o tinha que fazer a tempo duração certa. certo. Tinha que ser o Aham. tempo certo, mas ele podia gravar 20 vezes, Isso, entendi. mas Poxa, realmente ele é. era muito bom mesmo. Ele gravou certinho, batido. Em... Aí teve uma coisa também muito importante no áudio, é que o técnico de som que fez as gravações em Arco Verde, né, na casa, ele esqueceu alguns sons, inclusive do gavião, que ele esqueceu, do gavião não, do Carcará. pássaro lá, né, ele esqueceu, e também alguns sons importantes, como a cadeira de balanço, o abrir de cortinas e tudo mais. Ah, eu E aí a percebi isso gente... também. Que ele fala Ah, dos ruídos, né? Ele fala dos ruídos da casa, né? Da cidade. isso, A gente percebe exatamente. vários ruídos. Também toquei É, nisso. Muito bom. então, quase tudo isso foi feito um Foley, que é no estúdio. É muito interessante. Chega um profissional do Foley, ele chega com uma caixa que parece caixa de ferramenta. Ele abre e tira umas coisas assim que, que aparentemente não tem nada a ver, que é um pedaço de pau e uma corda enrolada. Não, dois pedacinhos de pau e uma corda enrolada. Aí ele vai junto do microfone, ele bota aquele manivela para frente, para trás e faz a cadeira de balanço. Ó, pronto, 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 da cadeira de balanço. Então, ele fez vários sons. Tudo, ele vai assistindo a imagem e ele vai fazendo os sons de acordo com a imagem. O abrir e fechar da porta, o caminhar, nada daquilo é verdade. Não tem porta. Ele sabe o som nas tractanas dele, ele sabe o som que é abrir e fechar da porta. Então, o ranger das cadeiras, os passos, tudo isso ele faz. Ele pega os sapatos e ele faz isso em terra, ele faz em madeira, pedacinho pequeno de madeira, ele faz o sapatinho ali, aí um pedacinho, uma caixa com areia, ele faz o barulho e um piso de vinil, plástico, ele faz também. Então é uma coisa fantástica o Foley, muito interessante. Alec, vamos aí você. Pronto, Sandra. Então, primeiramente, muito feliz de estar aqui com você, né? Como a gente estava conversando antes de começar a filmagem, a carreira que eu tomei foi muito pelo seu conselho aí na época do colégio, né? Que você falou, ó, segue aí no audiovisual, faz publicidade, que vai dar certo e realmente tem dado. Então, um agradecimento muito grande que eu tenho nesse sentido. Mas bora lá. Em relação ao filme, especificamente, uma coisa que me chama muita atenção são as tomadas panorâmicas, entendeu? As tomadas panorâmicas, fantástico trabalho. Realmente você não consegue perceber que São Paulo é verão, em momento algum. Ficou muito bem trabalhada a questão dos filtros aplicados. Uma pergunta que eu queria fazer era em relação mais você falou de todo o trabalho que se deu, né, para poder fazer essa construção desse filme. Se você fosse fazer esse filme hoje em dia, entendeu? Você faria alguma coisa diferente? Porque acho que todo autor, todo mundo que constrói alguma coisa, que cria alguma coisa, quando vai analisar seu trabalho, ficaria, pô, dava para ter mexido aqui, feito aquilo dessa forma, tal. Você faria de alguma coisa diferente dentro do filme? Eu não faria em película, eu faria em vídeo, que ia ser muito mais simples, inclusive não ia sofrer tanto para editar, né? Então, essa era a primeira coisa que eu ia fazer. Mas valeu a pena fazer em película, porque foi uma escola para mim, né? Eu já tinha feito
curso de cinema, mas uma coisa é você fazer o curso de cinema. Outra coisa é você botar a mão na massa e você fazer o filme. Então, eu tinha essa vontade de filmar em película justamente para aprender a trabalhar com cinema. E foi assim que eu fui capaz de ensinar. Eu acho que a partida foi um divisor de águas na minha carreira profissional, porque antes da partida eu jamais teria condições de ensinar, né? Perfeitamente. Porque aí eu acompanhei todo o processo, eu estava presente em tudo. Então, eu vi a grande dificuldade do que é fazer realmente cinema, cinema de verdade, em película. Pronto, uma dúvida aí também que aparece é o seguinte: a gente sabe que toda obra audiovisual, né, ela tem alguma inspiração por trás, e principalmente de outras obras audiovisuais. No caso da partida especificamente, o que você diria, quais foram suas maiores referências, né, na hora da produção, entendeu? Filmes que você já tinha assistido, algumas obras que você já tinha acompanhado, né, do audiovisual, que fez você fazer dessa forma a partida. Então, a gente sempre se inspira em vários trabalhos, né? Porque, na verdade, nós crescemos com audiovisual, né? Então, a gente sempre assistiu filme, a gente sempre assistiu novela, a gente sempre teve contato com audiovisual. Então, não quer dizer nada é original. Tudo você pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui e tal, e você vai juntando e você termina fazendo. Independente de você fazer curso de cinema ou não, mas você sempre tem referências, né? E eu tenho umas referências bem clássicas que eu coloquei no filme, né? Que foi um filme que eu assisti quando eu era criança, que é A Noviça Rebelde. Eu não sei se vocês lembram, né? Com Na Noviça certeza, muito bom. Rebelde, ah, Muito bom, né? Os Sons da Montanha, né? muito, É muito, muito legal mesmo. isso, então. Aí aquelas cenas, aquelas tomadas aéreas daquelas montanhas de gelo, aquelas, né? Aqueles Alpes suíços, né? Me deu a referência para fazer o final do filme, que é onde eu boto os créditos, que tem uma parte que você vem, o helicóptero vem, ele passa sobre a pedra e aí ele descortina para um local aberto. Aquilo ali é da Noviça Rebelde. Que a Noviça Rebelde ela tem isso. Você vai no Alpe Suíço, numa montanha daquela, aí ela descortina para uma paisagem, né? Então, eu tenho isso muito marcado, que eu montei de acordo com essa experiência com a Noviça Rebelde. Tem outra coisa também, que é a música Filadélfia, né? Que eu peguei de um filme, Filadélfia, e aí o maestro Cid Almeida, ele compôs uma balada americana que fosse parecida com a música de Filadélfia. Eu queria mostrar aquela coisa da tristeza e tudo mais, né? Outra coisa foram os personagens. Os personagens foram inspirados em pessoas que eu conheci, né? A minha avó, eu procurei que Geninha ficasse muito parecida com a minha avó. Então, conversei bastante com Cleonice Veloso, que foi uma das diretoras de arte, para que mostrei fotos da minha avó, para que ela tivesse um figurino, um cabelo parecido com a minha avó. Então, a Geninha, ela foi a minha avó, né? Peguei nisso. Outra coisa também
foi, sim, o fato de uma prima da minha mãe, que ela foi muito boa, uma pessoa boníssima para o sobrinho, e o sobrinho, no final da vida dela, abandonou ela. Então, eu tenho essa outra coisa assim familiar, né? Que você leva também, não só das coisas que você assiste, mas das coisas que você traz, né? E eu achei isso muito triste, ela no final da vida ser abandonada pelo sobrinho. E aí, no caso, no filme, a avó foi abandonada pelo neto, que ela criou como filho, né? E tantas outras referências que eu posso até nem saber, mas está no subconsciente, né? Pronto, é fantástico. Tem algo que eu sempre admiro muito, né, em toda obra que consegue trabalhar bem dessa forma, é a questão da composição, porque pessoalmente é algo que eu tenho muita dificuldade em fazer, até mesmo nos meus trabalhos hoje em dia, eu sempre tenho que contar com o auxílio de outros profissionais para me auxiliar. E também a própria questão da iluminação dentro dessa composição, né? Porque, querendo ou não, a iluminação deve ser, né? Não deve ser, não. É um dos itens primordiais dentro disso. E a forma que vocês trabalharam claro e escuro, principalmente das cenas à noite, é fantástico. Como eu já falei, as tomadas, tanto as que pegam um plano mais aberto quanto um plano mais fechado, vocês conseguem encaixar muito bem, pegando proporção áurea, que é realmente muito complicado, muito complicado. E a dúvida que eu tenho é em relação ao continuista, né? A gente hoje percebe, principalmente com o advento dos vídeos, né, para a internet, que a continuidade sempre foi aos poucos sendo deixado um pouco de lado nesses vídeos um pouco mais rápidos, mais caseiros e tudo mais. Mas como é que foi a questão da continuidade lá? Vocês tiveram muito trabalho na obra ou foi algo que foi um pouco mais fácil por já ter atores mais experientes, ter um pessoal mais experiente na produção? Eu vou começar falando sobre a luz, né? Que foi muito bem trabalhada a luz, porque quando o ator ele está dormindo, você vê um raio de luz sobre ele, né? Mas ali não é um raio de luz, é um HMI que está ligado do lado de fora da janela, fazendo uma noite de luar para ele, né? Então, aquilo ali é uma lua fake, né? É uma lua montada, né? Um luar montado, uma lua não, um luar montado. Outra coisa também é quando ele vai cochilar na cadeira. Ele vai cochilar na cadeira e você vê uns ramos, umas sombras de plantas. Aquilo ali também é um truque também, é um, é um, é um, é um, como é que se chama? É um desenho furado que a gente coloca antes da lente da câmera e aí dá aquele sombreado de planta e tal, não sei o quê. Não era planta nem nada, era o sombreado, né? E a gente filmou de madrugada e filmou no fim da tarde, porque o fim da tarde parece com o amanhecer. Então, por exemplo, a cena que ele vai embora de madrugada, quando ele sai de casa, ele sai de madrugada, né? Ele se refere a isso. A narração se refere a isso. Quando ele diz a louça montada para 2 pessoas, uma velha toalha branca que só se usava nos nossos aniversários. Então, aí ele faz referência ao amanhecer, que ele sai de madrugada. Só que quando ele sai literalmente da casa, não é de madrugada. Ele sai à tarde, no final da tarde. Só que a luz, ela é muito parecida, a luz do amanhecer com a luz do entardecer. Então, a gente ganha aí 2 dias.
tenho a alegria, né, a honra de ter dois grandes alunos maravilhosos nessa aula de produção audiovisual, que é a Daniele Quirilos e o Alex Coelho. Ambos foram alunos da Aurora Filmes. A Aurora Filmes foi a primeira escola de cinema do Recife. Eu digo, primeira escola com um curso completo de cinema no Recife. Você tinha vários cursos, que eram curso de roteiro, curso de edição, curso de direção, de produção, mas o curso completo, começando com história do cinema, produção audiovisual, direção, filmagem, iluminação, continuidade, direção de arte, maquiagem, figurino, cenografia, direção, realização de um curta-metragem coletivo e edição, né? E tinha também técnico de som direto, produção executiva, né? Vocês lembram mais alguma coisa? Eu acho que era isso mesmo, né? Tinha roteiro Então, também, figurino, roteiro, A isso, iluminação, né? Eu acho que já roteiro, falasse, mas maquiagem. pronto. isso. Então, um curso completo, a primeira escola de cinema. Nós atuamos há 15 anos, né, com esse curso de cinema, com cursos gratuitos de cinema digital para jovens de escola pública e cursos particulares. Os cursos particulares também tinham a versão completa e também tinham versões reduzidas, como curso de filmagem, curso de roteiro, separadamente, né? Além de teatro, produção musical, oficina literária, a gente sempre trabalhou com essa parte artística ligada ao audiovisual, né? Então, 15 anos de muita luta, de muito trabalho, que foram construídos a partir da minha carreira no cinema, né? Porque a ONG foi criada há 15 anos atrás, em 2006, por colegas jornalistas, cineastas que fazem parte da ONG, mas eu sempre fui a cabeça de tudo, né? Aproveitei aqui o casarão da minha avó, na Rua da Aurora, e fiz uma homenagem aos precursores do cinema pernambucano, da antiga produtora chamada Aurora Filme, que era em inglês, filme, né? Então, e como o casarão fica na Rua da Aurora, então a Aurora Filmes é uma homenagem a eles e uma homenagem à rua, né? Mas aqui sempre foi um celeiro de sonhos, uma fábrica de sonhos, né? Onde o objetivo era inicial era só a ONG, só os cursos gratuitos. Então, nesses cursos gratuitos, o objetivo primordial era tirar o jovem da rua, né? O jovem adolescente da rua, que muitas vezes se envolve com as drogas e parte para outros caminhos. Então, quando você tira um jovem de uma realidade dura, cruel, né? Que é viver numa cidade grande, com poucos recursos, né? Na periferia, e aí você mostra a eles que é possível sonhar e é possível trabalhar com o sonho. Isso é muito importante, isso é fantástico isso. Tanto que o filme que nós fizemos na turma de Dani, A Primeira Pedra, é justamente o que simboliza a Aurora Filmes. É a história de uma jovem que tem conflito familiar e aí ela vai para as drogas, ela se envolve com as drogas e
ou seja, a vida dela é toda conturbada. Então, se você pega uma jovem dessa, ou um jovem, que você tem essa dificuldade com as drogas, que você tem essa dificuldade com problemas familiares, e você coloca numa escola do audiovisual, né, uma escola de artes, pode ser teatro, pode ser artes de uma maneira em geral, você ensina esse jovem que ele pode sonhar, que ele tem direito a sonhar e ele pode realizar esse sonho dele. Então, eu acho a cadeira de produção uma cadeira muito importante, porque é quando você tira o roteiro, que é um texto literário, e você transforma esse texto literário em alguma coisa possível. Então, no roteiro tem uma caneta, tem uma caneta. Ele está escrito, o homem pega a caneta, né, no roteiro, mas é só um texto. Aí você tem que ir atrás da caneta. Isso é um pequeno exemplo. Mas imagine que você tem no roteiro tomadas aéreas, você tem que ir atrás, hoje em dia, de um drone, antigamente um helicóptero, um avião. Então, a produção é um momento fantástico, que o aluno descobre que ele pode fazer aquilo, é possível fazer aquilo. Eu tive uma vez, participei de um debate que envolvia cinegrafistas, envolvia fotógrafos e cineastas e atores, né, de teatro. E aí eles estavam falando muito em dom, que fulano tem um dom para aquilo, fulano tem um dom da fotografia, que aquilo veio dele e tal, não sei o quê. Eu disse, não, eu discordo. Todo mundo pode ser tudo o que quiser na vida. É só estudar e ser determinado para isso. E, querendo ou não, Porque foi uma orientação, né, que você dava para todo mundo, principalmente o pessoal que tinha minha idade na época, que a gente chegava e, pô, como é que a gente consegue viver de tal coisa? Eu mesmo, eu me lembro a pergunta que eu fiz, exatamente, como é que eu posso viver de ideias? Eu queria viver de ideias, né? E aí dava o norte, uns viraram jornalistas, né, lá da turma, outros viraram meio publicitários, e a gente foi se encaixando. Tem gente que hoje em dia só trabalha com audiovisual, cinema, né, gente que parte para o ramo da música. Então, realmente, foi uma orientação muito importante, porque dava o caminho das pedras, né? Não só dizer, ó, é possível, ainda dava o caminho das pedras. isso, exatamente. Então, esse era o objetivo, né? O objetivo do curso era justamente esse, dar possibilidade, né, do jovem ele se formar. Ele pode se formar em outra coisa que não tenha nada a ver, mas ele tem aquela orientação que ele é capaz de fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Isso é que é o importante. Aí eu tive um debate sério com um fotógrafo. Ele disse não, porque não é todo mundo que sabe fotografar. Você tem que ter uma delicadeza na alma para poder fotografar. Eu disse, não, todo mundo veio com essa delicadeza na alma. Não tem isso, não. Veja só, no curso de fotografia, você aprende a olhar, né? Você precisa do elemento principal, que é a luz. A luz é fundamental na fotografia. Mas você aprende a olhar. Como assim que eu não sei olhar? Sabe olhar. Você olha tudo. Você olha o mundo, você olha as árvores, você olha tudo. Mas você olhar recortando, né? Então, você tem ali uma árvore. Mas tem um pedaço daquela árvore que o galho cai. E aquilo ali é a beleza. E por trás pode ter um rio, pode ter um pássaro, pode ter uma flor. Então, aquele recorte ali
do galho com o que está aqui dentro, aquilo ali é a fotografia. Isso é você ensinar o aluno a olhar detalhes. Isso é fotografia, né? Então, ele ficou assim, né? Porque senão você limita só as pessoas que têm o dom divino de fazer aquilo. Ninguém tem dom divino para fazer determinada coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Eu sou uma péssima cantora, mas se eu me dedicar, se eu estudar, eu posso cantar. Eu não posso não ser uma grande voz, né? Mas eu posso cantar afinadamente, né? É só uma questão de aula, de treino. Então, eu acho que isso vale para tudo. Se você tem um estudo, se você é determinado, se você é focado, você consegue tudo que você quiser. E era isso que eu queria provar aos alunos, que eles eram capazes de sair da sua residência pobre, às vezes sem condições financeiras para comer direito, e vir para cá e aprender que é possível sonhar e tornar esse sonho realidade. Esse era o objetivo, esse é o objetivo da Aurora Filmes. Aí depois foram aparecendo pessoas que não eram dos cursos gratuitos, interessados nos cursos particulares, nós fomos abrindo para os cursos particulares, porque os cursos particulares ajudavam a manutenção da escola, pagar água, luz, imposto, uma série de coisas que os projetos voltados para os cursos gratuitos não pagam, né? Você não pode pagar com um projeto cultural imposto, você não pode pagar luz, você não pode pagar telefone, não pode pagar uma série de coisas, né? Então, realmente foi assim um trabalho que um amigo falou que eu era Robin Hood de saia. Porque quando eu fazia os cursos particulares era para manter os cursos gratuitos, muitas vezes era, porque eu não tinha patrocínio. Em alguns eu não tinha patrocínio, eu tinha que tirar de quem tinha para dar a quem não tinha. Foi um sonho que eu sonhei acordado. E querendo ou não, hoje em dia a gente vive, né, que não a democracia do audiovisual, né, onde todo mundo hoje com o celular na mão consegue fazer trabalhos fantásticos. Eu me lembro de um festival que a gente participou, o Celcine. Caraca, o Celcine foi muito legal. Era tudo completamente produzido com o smartphone, a gente fez vários trabalhos legais, foi muito show. E você tem aí o advento, né, das redes sociais, do YouTube, de tudo isso que tem democratizado ainda mais, né, a questão da produção audiovisual, entendeu? O que precisa ser agora é mais se trabalhar, obviamente, a questão do como fazer direito, né? Porque muita gente pega, quer fazer de qualquer jeito, acha que é de qualquer forma, enfim, acaba barateando muito um serviço que não teria como ser barateado, né? Pela questão de estar fácil ali na mão. Então, a gente precisa realmente orientar essa nova geração, mostrar e dar exatamente isso daí, na questão do olhar. Né? O olhar que muitas vezes falta nesse meio aí de tantas facilidades do audiovisual. Mas isso é um estudo, né? A pessoa precisa estudar o olhar. Então, estudar é uma coisa muito importante. Você estuda e você vai captando aos poucos até você chegar no seu ideal, né? Cada um tem seu ideal, né? Eu fiz o curso de cinema digital na Aurora Filmes em 2015 e eu estava lembrando agora na claquete que Sandra mostrou, vai fazer 5 anos daquela cena, estava em 10 de abril de 2016. Aí foi assim, nossa, foi um ano que eu amei esse ano, né? Foi um ano, né, eu acho. Começou em agosto, mais ou menos, e foi até maio do outro ano, uma coisa assim. Foi muito bom. Muita gente fazia os sábados de manhã, né? E cada sábado, o sábado a manhã inteira,
cada sábado era uma aula sobre alguma coisa, né? Algum assim, um tópico. Quer dizer, alguns tiveram mais de uma aula. O roteiro teve umas 4, 2, sei lá, fotografia também, né? E sempre intercalava com uma de produção e a gente também praticava, né? A aula, o tema, a gente praticava, a gente filmava algumas coisas, a gente escrevia roteiro, a gente fazia tudo, a gente aprendia e praticava. Então era muito dinâmico, era divertido. Pra gente que gosta de cinema, assim, eu já entrei velha, né? Sempre gostei de cinema quando eu era adolescente. Eu gostaria de ter feito cinema na faculdade, mas aquele medo de ficar sem emprego, né? Vou viver de quê? Eu vou viver de cinema? Não consigo, né? Esse é o pensamento da gente, né? E anos 80, 90, realmente era bem difícil. Mas fui fazer depois de velha e foi massa, foi muito bom, né? Aí a gente fez o curta-metragem no final, né? Que fecha com chave de ouro o curso, que a gente põe tudo em prática, né? Então a gente fez a primeira pedra. Foi muito legal, muito, muito bom. A gente fazendo a busca por locação, busca pelos atores, escolhendo música, todos os detalhes, assim, a gente teve que enfrentar, né? E foi muito bom, foi muito divertido. Eu me lembro que, assim, a gente fez no Janga, né? A locação ficou sendo no Janga, no final das contas. E eu tinha mais ainda antes, o medo de dirigir. Então, eu só dirigia de casa para o trabalho. Recife, né? E eu tive que dirigir vários dias para Paulista, para Janga. Mas eu ia numa alegria tão grande, assim, que o pessoal lá em casa ficava, não acredito que é a Daniela que está fazendo isso, não acredito. Mas foi assim, foi muito divertido, foi uma coisa assim, foi inesquecível. E na época também tinha o curso de fotografia mesmo, né? Também que tem uns 2 amigos meus fazendo ao mesmo tempo também. E a gente sempre, depois da aula, saía para almoçar junto. Então, juntou uma coisa com a outra, foi muito bom. Foi muito, muito legal mesmo. Sei, mas a minha tia participou, né? A tia Patrícia, foi joia, amei colocar ela no meio lá. Depois a gente passou o nosso filme, não sei se foi no mesmo ano, acho que foi em outro ano, no cinema São Luís. Tava lá a gente. Foi uma realização de um sonho, assim. Parecia que eu tava sei lá qual é a Terra do Mágico de Oz, a Terra maravilhosa, assim. Alice no País das Maravilhas. Era eu, só que o lado bom dos País das Maravilhas. Então, eu conheci também mais ou menos no mesmo período que Dani, a Aurora Filmes. Na verdade, a minha vida toda eu passei na frente da Aurora Filmes e a gente sempre se perguntava, né? Pô, o que tem ali, não sei o que e tal. A gente vivia vendo gente entrando e saindo. Enfim, morei minha vida toda ali no centro. E engraçado que tinha acabado de terminar o colégio, não fazia a menor ideia do que eu queria fazer. Eu tava com os meninos, a gente sempre teve esse lado um pouco mais criativo, né? Na época a gente queria fazer uma editora de quadrinhos, me lembro até hoje, Viz Comics, muito legal. E por alguma razão a gente pegou, né, e começou a vender camisa. A gente fez um modelo que tinha um cara que tirava fotografia, né, com o olho. Aí a gente viu que era uma escola de fotografia audiovisual. Pô, vamos vender ali as camisas. Aí a gente pegou, sentou, entrou lá. Pra quê? A gente foi tentar vender camisa pra Sandra. Sandra puxou a gente pro curso. Acabou, você não teve muito o que fazer. Me lembro, foi engraçado demais. Eu acabei, né, fazendo primeiro o curso de iluminação, né? Iluminação de estúdio. Nessa pegada, acabou acontecendo o quê? Eu puxei meu pai e meu irmão para poder fazer roteiro. E aí a gente fez mais 1 ou 2 cursos, enfim. Foi muito bom, experiência muito boa. Eu estudei, foi aí também que eu conheci Dani, né? O curso começou com o Matheus Brito, terminou com o Dan Ortega. Curso muito legal, muita coisa. Abriu meu horizonte para como construir um roteiro, que foi muito útil, principalmente na faculdade um pouco depois. Como eu já falei lá no início, né? Cheguei para a Sandra e falei, Sandra, como é que eu ganho dinheiro com ideia? Como é que eu trabalho com ideia? Ela falou, menino, você é besta, faz publicidade, entendeu? Casa com audiovisual, tu vai fazer comercial, vídeo, enfim.
Aí eu, pô, vamos lá. Ela me deu uma indicação também de faculdade, a gente foi lá, eu fiz a faculdade, foi uma mudança aí na vida, conheci muita gente legal, muita gente boa. E tudo eu tenho a agradecer a Aurora Filmes, porque aquele ano sabático foi decisivo, foi um ano só de cursos, fazendo, metendo a cara, é ali que eu descobri o que eu queria fazer realmente da vida, né? E várias histórias de gente que a gente conheceu, que foi a mesma coisa, que pegaram, conheceram o curso meio que na brincadeira e terminou virando coisa séria. E, poxa, gente, não tem como descrever o agradecimento, né? A gratidão, no caso, e como realmente esse colégio muda vidas, de verdade. Dá uma outra perspectiva para a gente. O Celcine, por exemplo, poxa, eu já tinha feito curtas antes para colégio, né? No caso, como eu entendi, tudo desorganizado, a brincadeira, o roteiro não tinha pé nem cabeça, a gente ia desenrolando. Mas lá foi uma experiência totalmente diferente de edição, de filmagem. Poxa, antes a gente precisava de câmera, disso, daquilo outro. Não, a gente se deparou com problemas de produção e sempre aconselhados de como resolver, de como ir atrás. O da gente também não teve áudio, né? Porque a gente teve esse problema aí de captação. E aí depois teve que fazer os áudios por fora de barulho de carro batendo, de não sei o que capotando. Enfim, foi muito legal. A gente teve que, inclusive, ensinar a menina a dirigir para poder fazer uma cena. Aí então tinha os materiais, ficou pendurado no carro, com a câmera, segurando a câmera, com a portinha do palho aberto do caramba. Mas foi muito divertido, toda a experiência que a gente teve, toda a experiência que Sandra passou pra gente, né? E foi isso. Pô. É uma escola que criou contatos, né? Ótimas amizades, ótimas experiências. E é isso, é um colégio que a gente acaba vestindo a camisa e seguindo, né? Leva para a vida toda. Então, agora vamos falar sobre o que vocês estão trabalhando atualmente, né? Pronto. Na área do audiovisual. Pronto, pode começar, Dani? Na turma, né, que a gente fez, que eu fiz o curso de cinema digital, foi muito interessante porque eram 11 alunos e cada um se interessava por uma área do cinema diferente. Então, a gente formou uma equipe, assim, completa. Tinha a pessoa que gostava de maquiagem, tinha a pessoa que gostava de direção de arte, a pessoa que gostava de produção, a pessoa que gostava de fotografia e iluminação. E então, assim que acabou, a gente fez a primeira pedra, né, com orientação de Sandra, Paulinho, tudo, aprendeu como é que fazia. E a gente depois fez mais 2 curta-metragens. Eu fiz com a Bela do Morro, de Manuel Marcos, que era um amigo da turma, e o filme Sanguíneo, que é de Rodrigo Neves, também era da turma. Né? E eles continuam fazendo as coisas, só que eu tive que vir para o Rio de Janeiro, aí eu não estou fazendo mais. Mas nessa minha vinda para o Rio de Janeiro, eu consegui... assim, não por causa da minha vida no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro eu editei o meu longa-metragem, que foi uma coisa que caiu assim no meu colo de surpresa, que nem o Carcará lá do filme apareceu de repente, que foi um documentário sobre o padre Reginaldo Veloso. A gente estava gravando a Bela do Morro, no Morro da Conceição, conheceu o pessoal lá do Morro da Conceição, e eles... conversando com a gente, disseram que tinham muita vontade de fazer um documentário sobre o padre Reginaldo Veloso. O padre Reginaldo Veloso é aquele padre lá que ficou famoso naqueles conflitos lá do Morro da Conceição com o Dom José Cardoso Sobrinho. Aí eu disse, tá, eu faço, vou fazer assim, bora, né? Só que aí, por causa do trabalho, eu estava para vir para o Rio de Janeiro. Não sabia na época, mas fiquei sabendo pouco depois. Então, a gente teve que gravar tudo rápido. Eu tirei férias para poder gravar nos dias de semana também. A gente gravou tudo bem rápido, assim. Aí, eu sempre reclamo, a qualidade não estava muito boa, nem das imagens, nem do som. Mas depois, assim, eu até gostei, no final das contas. e vim para o Rio, né? Aí, depois que eu me fixei no Rio de Janeiro, resolvi minha vida aqui... como é que se diz? Não resolver a vida, mas de chegar em casa, sentar direitinho, né, de mudança da cidade, aí eu comecei a editar.
E foi ótimo, assim, porque aprendi a edição, a gente já tinha tido aula de edição, mas a prática é bem diferente na hora, né? E aprendi a editar, aprendi a fazer as coisas lá no software. E depois, assim, eu gostei bastante do resultado do documentário. Ficou com 2 horas e 20 minutos, enorme. Mas o pessoal do Morro da Conceição gostou, o próprio padre Reginaldo Veloso gostou, né? E a ideia inicial era a gente estrear lá no Morro da Conceição, ao ar livre, colocar um telão, coisa assim, mas aí veio a pandemia, né? E a gente estreou, eu estreiei ele online no ano passado, em 2020, né? No aniversário de 83 anos dele, do padre Reginaldo Veloso. E foi sucesso de público e de crítica. E eu fiquei bem satisfeita, assim, as coisas, os detalhes de áudio não muito bom, das imagens não muito boas, acho que combinou com a situação, com o que era aquele povo, a gente e tudo, né? E no final acho que o resultado ficou bem legal. E agora não estou fazendo nada, realmente. Se eu tivesse em Recife, eu estaria com os meninos fazendo. Quer dizer, agora na pandemia talvez não estejam fazendo. Mas eu sei que eles já fizeram um outro filme lá, O Ruído Branco, de Rodrigo Neves, que eu cheguei a assistir, ficou muito legal também. E se eu tivesse em Recife, com certeza eu continuaria fazendo os filmes. Mas aqui no Rio eu não tô fazendo, não. Estou só no trabalho normal, eu sou engenheira. Estou só no trabalho normal mesmo. Mas Isso. ficou muito bom o filme, o seu filme ficou muito bom, porque o personagem, né, um personagem real, ele é muito rico, a história dele é muito rica. Isso, eu apostei sempre na história, né? Eu dizia, não vai ficar muito bom isso, porque eu não tenho os equipamentos certos, nem dinheiro para comprar e alugar e etc. Mas a história vai superar a técnica. E eu acho que foi isso que aconteceu mesmo, né? E uma coisa interessante de fazer é que, assim, o filme, de dizer, o filme ele é praticamente narrado pelo padre, é só o padre que fala o tempo todo, né? Tem algumas entrevistas que entram em alguns lugares, né? E ele tem uma memória incrível, porque ele dizia as datas, os acontecimentos, tudo, né? E eu depois pesquisei tudo na internet para ver se estava certo, se ele tinha falado a data certinha, como é que tinha acontecido mesmo aquilo. E realmente, ele só errou uma data que eu tirei lá. Uma data só que ele errou. Mas eu aproveitei também essa minha pesquisa na internet e fui intercalando com as coisas assim, enquanto ele contava, eu mostrava as coisas que estavam acontecendo no mundo, em Recife, né? Que faziam a contextualização daquilo tudo. Então, eu contei para fazer o meu filme, eu contei com a ajuda de alguns amigos também da turma de cinema, né? Que eu fiz, né? Em especial Fábio França, que tem uma produtora chamada Manguezal Filmes, né? Tássio, que era funcionário da Aurora, né? E Múcio, que era um amigo que ele participou como entrevistado, porque ele é historiador e foi muito interessante isso, né? E o pessoal da Manguezal Filmes até fez um filme agora também chamado A Praia, de Fábio França. Então, se eu tivesse lá em Recife, eu estava fazendo muitos filmes ainda com os meus amigos. Então, eu hoje, né, tô trabalhando no Grupo RC, né? Grupo RC, ele temos a agência Mangrover, né, Mangrover Comunicações, e também a produtora, a Recom Produções, certo? Esse grupo, engraçado que hoje eu só estou nele justamente também por causa da Aurora Filmes, né? Porque a partir do contato e das dicas que foram passadas, tinha um professor aí, né, chamado Adriano Portela, e que também foi professor meu na faculdade, que me apresentou a seu Carlos Roberto Carneiro. Ele tinha um programa na Rádio Folha, que era o RC Conectado a Você, e eu fui estagiário lá, né, na época da faculdade. Nisso, um tempo depois, ele me chamou para trabalhar junto a ele, né, e ele tinha a RC Mídia, que dava incentivo para músicos, artistas, né, de Pernambuco. Ele participou ali da FIG, né, de Garanhuns, e alguns outros eventos, né, já organizou também o aniversário do Quinteto Violado, vários eventos culturais aqui de Pernambuco.
E aí ele me chamou, né? Trabalhar junto a ele nessa área de comunicação, trazer algumas inovações digitais que o tempo pede, né? Essas inovações. Grudando, a gente chegou junto a ele, né? Com a agência que eu tinha da faculdade chamada Conect Cactus. O grupo RC adquiriu, viramos a Mangrover e hoje a gente está aí, né? Produzindo. Nossa produtora, a Recomo, ela tem foco mais em vídeos do YouTube. A gente ajuda em alguns canais, tá? A gente faz a produção deles. Também consegue alguns patrocinadores, enfim. A gente também auxilia em cursos, tá? A gente hoje trabalha fazendo infoprodutos junto a alguns profissionais, inclusive professores da Rural. A gente faz alguns vídeos para eles postarem nas videoaulas, a gente ajuda na produção. E a questão dos vídeo nuggets, né? Que vídeos Nutella também são chamados, são vídeos que a gente pega palestras, algum evento, alguma coisa, faz recorte para poder fazer divulgação nas redes sociais. E a gente tem trabalho muito com o vídeo comercial e Behold, né? O Behold, ele é aquele tipo de vídeo que você pega um movimento de transição, né? Uma puxada para cima, uma girada, e faz um recorte de maneira que fica interativo, exatamente o corte no movimento, que você tinha mencionado na produção. Vídeos curtos, que geralmente são utilizados também para redes sociais, tá? Principalmente nessa nova modalidade aí do TikTok, do Reels, enfim, o pessoal tem feito bastante. E a gente, aos poucos, tem começado a entrar na questão também da produção de clipes, né? Para alguns artistas, é uma coisa que a gente ainda está produzindo, mas nosso foco, em geral, é vídeos, né? E trabalhos para o digital. Foi um bate-papo assim maravilhoso. Eu adorei esses meus convidados especiais para essa aula de produção audiovisual, esse vídeo aula, né? E assim, eu estou muito feliz. Esse nosso trabalho vai ser postado no YouTube para que as pessoas possam assistir, comparar o filme a esse trabalho que a gente fez hoje, essa aula de hoje. E assim, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo, um forte abraço a todos. Beijo, saudade. Depois o meu contato vai estar aqui também. E pode entrar em contato comigo, com a Aurora Filmes. Vou deixar. Foi um prazer enorme estar aqui, Sandra. Principalmente aí, agradecimento eterno, realmente. Porque, de novo, se não fosse aí a Aurora, não sei onde é que a gente estaria hoje, pelo menos da minha parte, profissionalmente. Agradeço muito, de verdade. E é isso. Sempre precisar, estamos aí, só falar. Eu também. Estou aqui sempre que precisar para ajudar a Aurora Filmes, para falar de cinema. É um prazer, adoro. Gratidão.